Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui de novo. Eu fico feliz com Deus me dar essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido com Ele, com o Criador do Universo e com situações gerais da vida que Ele permite acontecer, boas e ruins, né, que nos ensinam muita coisa. Então, quero agradecer pela sua audiência. Realmente o canal do YouTube está crescendo bastante com vocês, dando esse apoio. Toda semana eu escrevo um novo artigo de uma página e meia e que é colocado no meu site doutorcesar.com. Você pode ver aí na tela o endereço, tudo minúsculo, tudo junto, por extenso, né? D-O-U-T-O-R, doutor D-O-U-T-O-R, e César com S no final, não é com Z. doutorcesar.com, toda semana um artigo novo, aliás, faz parte da guerra, está tendo um vírus ali atacando o site e está sendo providenciada a solução. Mas toda semana tem ali esse vídeo, aliás, o texto, não é o vídeo é aqui, né, no canal do YouTube. Mas tem um texto ali. E hoje eu tenho um texto que eu preparei, que é veiculado, que é colocado nesse meu site, doutorcesar.com, e também sai num jornal de circulação na cidade de Nova Friburgo. O título do que eu queria trazer para você hoje, para a gente pensar, é: O mundo está dividido. O mundo está dividido. Certa vez Jesus Cristo disse assim, está relatado no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 30, João 14, 30, está escrito assim, é uma fala de Jesus, né? Agora se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? Vocês sabem, é o inimigo, é aquele cara que foi expulso do céu, né? E que veio para cá para perturbar a vida humana, perturbar Deus, a verdade, a palavra de Deus, a justiça e a misericórdia. Ele se chamava Lúcifer e passou a chamar Satanás, o enganador. Então Jesus falou assim, agora se aproxima o príncipe deste mundo, e Jesus estava vivendo aqui nesse planeta, lá na Palestina, né? E ele disse, agora se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, nada do mundo combinava com Jesus, as coisas mais do mundo, evidentemente. E esses personagens que infectam, vou dizer assim, e que perturbam a vida humana, que são Satanás e os seus demônios, né? Que a Bíblia relata como sendo uma realidade que a gente às vezes menospreza, ou diminui a sua importância. E, queridos, muito mais coisas existem no ar do que os aviões de carreira. Você pensa que uma briga na sua casa entre marido e mulher, ou pai e filho, ou mãe e filha, é só uma questão comportamental, só psicológica? Você acha que esses mega empresários que manipulam a informação e que faz tanto, às vezes, malefícios para a sociedade, quando eles, claro, se deixam levar por esses indivíduos das trevas, esses seres das trevas, porque grandes empresários são usados pelo poder de Deus para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, mas quando a pessoa se deixa levar pelo mal, você acha que é só uma questão empresarial, só política, só social, essa corrupção que a gente vê disseminada no mundo? Isso não é só uma questão comportamental, humana, não é uma questão só humanista, tem algo mais empurrando isso aí, né? Por detrás, como o que influencia também várias sociedades secretas que têm a sua ligação com esses seres e que podem ser chamados de seres de luz, mas é uma fachada de luz. Então, nós estamos numa guerra de dimensões cósmicas e que aqui no planeta Terra se manifesta em nosso corpo, em nossa mente, e nessa guerra se manifesta no corpo, na nossa mente. De repente você tem uma gripe, numa hora que é tudo menos a gripe, da onde vem isso, né? Outras situações conflitantes que aparecem na nossa vida, a gente vê essa guerra de dimensões planetárias
a gente vê nos posicionamentos, né, políticos e ideologias, nos poderes sociais, está espalhado por aí. Quer dizer, desde na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, né, essa guerra ela se manifesta. É uma guerra de base espiritual entre o bem e o mal. Então, cada ser humano está de um lado desse grande conflito. Cada um vai mostrando se está a favor da mentira, da verdade ou da mentira, da justiça ou da injustiça, da bondade ou da maldade. Não existe um posicionamento neutro. Não tem assim uma forma de você cruzar o seu braço, olhar assim para o seu lado e dizer, bom, isso aqui está o bem, a verdade, a justiça, a misericórdia, aqui está o mal e o engano, a fake news, a corrupção. Deixa eu ver quem que eu vou escolher ser influenciado hoje, por aqui ou por ali. Você já é influenciado, basicamente. Claro, quando você toma a consciência do que você está fazendo, fazendo com a sua vida, e aí você vai ver se está fazendo do lado de cá ou do lado de lá. E aí você tem a escolha. Os seres humanos ainda têm a escolha. Aliás, quando a Bíblia fala sobre pecado imperdoável, todos os pecados são perdoáveis. A Bíblia relata pecados assim cabeludíssimos, que humanamente falando, qualquer ser humano de bom senso diria, não, esse cara, essa mulher tinha que morrer para sempre pela maldade que fez. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ainda conseguiu alcançar aquele coração e lá no finalzinho daquela vida, aquela pessoa tem uma conversão do bem para o mal, das trevas para a luz. Então, tem esperança para qualquer situação que você esteja vivendo, de maldade, de crueldade, de corrupção, tem esperança, desde que você não cometa o único pecado que é imperdoável. Sabe qual é? A Bíblia diz que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não querer a verdade, é você não querer a bondade, a justiça, a luz. Então Deus vai respeitar isso em você, mas como se diz no inglês, pay the price, quer dizer, tem um preço a pagar. Nada é de graça nessa vida. Se você segue o bem ou se você segue o mal. Tudo tem um preço, né? Então, não existe um posicionamento neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou o bem te domina ou o mal te domina. Muitos usam uma capa de bondade sendo cruéis na sua natureza mental. Quer dizer, a motivação é cruel, já é maldosa, é dolo, tem dolo. Dolo é a intenção de fazer o mal, a intenção criminosa, que é diferente de um crime culposo, né? O crime culposo aconteceu por acidente. Você não tinha intenção de ferir alguém e acabou que estourou o pneu do carro e o carro desgovernou e você vai, atropela a pessoa. Isso é um crime culposo, você não teve a intenção de fazer aquilo. Mas o crime doloso, a pessoa tem a intenção de fazer. Então tem pessoas que têm uma capa de bondade nos poderes sociais, né? Mas seus motivos, seus pensamentos, seus sentimentos, né, estão conectados com a maldade. Outros se manifestam às vezes até com dureza, algumas pessoas mais grosseiras, enfim, mas elas têm boas motivações e têm ações nobres. O povo diz, né, a gente diz assim popularmente, as aparências não enganam. Bom, depende. Às vezes as aparências enganam, às vezes as aparências não enganam. E a distinção, então, é provada pelos frutos. O que você faz tem mais poder do que o que você diz. Muitas pessoas, políticos ou não, médicos ou enfim, gente ligada à sociedade secreta, seja gente do poder eclesiástico, seja empresário, seja pastor, padre, rabino, chefe de centro espírita, seja líder religioso qualquer, muitos têm um discurso bonito, democrático, bondoso, né? Mas são lobos em pele de ovelha. Basta ver os frutos. E Jesus falou disso várias vezes.
Pelos seus frutos você vai conhecer quem é aquela pessoa e você vai mostrar quem é você. Olha os frutos, né? Então, o que acontece do que falamos mostra a verdade. Vou repetir. O que acontece do que falamos mostra a verdade. Ou seja, em outras palavras, o que resulta das suas falas e das suas ideias. Pensa nisso. Qual é o resultado? Bondade ou maldade? Justiça ou injustiça? Verdade ou mentira? O que a realidade prova com isso que você fala e que você faz? O tempo mostra a verdade, mesmo que algumas instituições sociais, políticas, empresariais, sociedades secretas, mesmo que igrejas, enfim, mascarem a verdade por um longo tempo. Mas o tempo vai mostrar a verdade, vai mostrando a verdade. Chega o dia da verdade para todos nós. Felizmente chega esse dia. E não é um dia agradável para aqueles que ficam obstinadamente do lado do mal. O relato bíblico diz que os que insistiram na maldade até o fim, quando a Bíblia projeta lá para o futuro próximo, né, na volta de Jesus Cristo, que está muito próximo, faltam poucos anos, quando a Bíblia projeta o que acontece lá, Jesus volta e faz o juízo final, e vai analisar a história de cada ser humano, desde Adão e Eva até hoje, você e eu que estamos aqui, se ele voltasse hoje. Como é que é a história, todo mundo, todo o universo vai ver por que essa pessoa vai ser salva para a vida eterna com Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, os seus anjos, e por que aquela pessoa vai ser finalmente aniquilada e não vai mais existir. Que a Bíblia não diz que tem um inferno onde as pessoas vão ficar sofrendo. Não é esse o texto do que o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Que a misericórdia de Deus não permitiria. Deus não é cruel, Deus não é irônico, Deus não é sarcástico para criar um mundo de sofrimento onde as pessoas que rejeitaram a luz da verdade vão ficar eternamente. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que no final as pessoas que se entregaram à luz, à verdade, a Deus, o Criador do Universo, da maneira que cada um concebia, mas com toda a sua verdade que foi absorvida, que foi aceita, então essas pessoas vão viver a eternidade. Mas aquelas que rejeitaram, depois de muitas oportunidades, todas as oportunidades que foram dadas para elas, elas vão ser destruídas pela glória de Deus. Então vão deixar de existir. Eu acho isso muito justo, né? Então, o relato bíblico diz que os que insistiram na maldade até o fim, no dia da verdade, que é o grande dia de Deus, né? Irão pedir, essas pessoas maldosas, aos rochedos que caiam sobre elas, para as esconderem da verdade que elas rejeitaram. E não só isso, mas porque divulgaram também o tempo todo a mentira, seja em telejornais, jornais de papel, revistas, pregações nas suas templos, nas suas igrejas, nos seus ambientes de culto, seja também pregar as suas mentiras nas atitudes políticos sociais. Então, eu digo isso não para a gente ter medo. Não precisamos ter medo de Deus, o Criador do Universo, porque Ele é bondoso. Você sabe que a grande salvação que a Bíblia fala não é para a humanidade. Jesus não veio esse planeta para, em primeiro lugar, salvar a humanidade. Ele veio, em primeiro lugar, para salvar o conceito de Deus, o caráter de Deus, o nome de Deus, que foi manchado ao longo dos séculos, sendo atacado o tempo todo. Como eu tinha esse pensamento, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha medo de Deus. Quando eu pensava na pessoa de Deus, eu tinha medo, eu achava que ele estava dizendo assim, você quando pecar nisso, naquilo, eu vou te mandar para o inferno para te queimar. Eu tinha medo de Deus. Até que eu comecei a entender que, como Jesus falou, né? Quando Natanael não foi perguntou, pai, Tiago, mostra-nos o Pai.
E aí ele falou assim, olha, eu estou tanto tempo com você, e você não conhece ainda o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, o que Jesus revelou sobre o Pai? Bondade, justiça, misericórdia, perdão, ajuda, oferece arrependimento, oferece uma 15ª chance, cura as pessoas fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Esse é o Deus bondoso da Bíblia, que o inimigo coloca algumas doutrinas errôneas para levar as pessoas a terem medo dele. Quando o povo de Deus estava no pé do monte Sinai, está no relato lá no livro de Gênesis, Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos originais, o decálogo. Quando o povo estava ali, o povo estava com medo de Deus. E Moisés virou para eles, para o povo, e disse assim, não precisa ter medo de Deus. Aí o povo, não, fala com Deus para a gente isso e aquilo, Moisés, por favor. Queria usar Moisés como intermediário, né? O mediador. E Moisés falou assim, fala você direto com Deus. E Deus convida cada um, né? Jesus falou assim, venha a mim e eu vou te aliviar. Né? Várias passagens Deus convida você para ir direto com ele, porque ele é bondoso, ele vai ouvir você, vai ajudar você. Então não precisa ter medo. Então quando eu falo aqui sobre o grande dia de Deus, né, em que vai ser o dia de ajuste de contas, eu não estou dizendo isso, fica com medo de Deus, Deus vai vir, não tem nada a ver com esse pensamento, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, o grande dia de Deus vai chegar, graças a Deus, porque vai acabar com a corrupção, com a justiça, com a maldade, com a fake news, com a manipulação, com a ganância material, com as ideologias destruidoras da família, das pessoas, ideologias que perturbam a cabeça das crianças. E cuidado, viu? Quem trabalha com essas ideologias que perturbam as criancinhas, seja na escola, seja em outro ambiente, Jesus falou assim, não mexa com as criancinhas. Jesus falou isso, não mexa com as criancinhas. Ai de você se mexer com as criancinhas, porque seria melhor, disse ele, que você pegasse uma pedra com uma corda, amarrasse o pescoço e jogasse lá no fundo do mar. E estão mexendo com as criancinhas. Princípios pedagógicos são destruidores, como a ideologia de gênero, por exemplo. Vocês vão ter que acertar conta com Deus, porque estão mexendo com os pequeninos. E Jesus falou, os pequeninos são do reino de Deus. Não perturbe os pequeninos. Então, queridos, o que somos mostra a verdade de que lado estamos. A verdade ou a mentira vai escapando entre os dedos de nossas condutas e palavras. Não existe contradição na verdade, pois ela é sempre a mesma. Você vê no mundo político, um diz uma coisa agora, daqui a 7 dias diz outra. Um critica um candidato e daqui na próxima eleição se une com ele para exercer um certo poder ou fazer uma chapa. Cara, que troço hipócrita. Mas a verdade é a única coisa estável que nosso mundo conhece. Cris, eu diria para você, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única coisa estável, firme que existe e que já existiu nesse planeta. Mas a mentira está cheia de contradição. Alguém ataca, né, uma pessoa, já falei sobre isso, dizendo que ela é horrível e daqui a pouco se associa com ela. Eu acho que um bom nome para isso é hipocrisia. Quando a hipocrisia predomina numa família, ou numa empresa, ou numa denominação religiosa, na família, como é que pode ser hipocrisia? Sei lá, o cara está traindo a esposa, ou a esposa está traindo o seu marido, e fica fingindo, e fica negando o tempo todo que está traindo, até que tem a prova concreta. E aí o santo cai do andor, como se diz, né? A verdade vem e mostra. Porque, como eu disse, em algum momento a verdade aparece. Então, quando essa hipocrisia predomina na família ou numa empresa,
com abuso moral na empresa, com exigência severa de certos patrões que são obcecados com dinheiro, com crescimento econômico, que forçam seu funcionário a trabalhar mais do que devia, ou o contrário, empregados que são bem tratados pela empresa, que recebem tudo direitinho, seus direitos, mas que são desonestos com o patrão, com os empresários, que são bons empresários. Isso também é uma hipocrisia, isso vai ser punido. Mude isso. Então, quando a hipocrisia predomina na família, na empresa, na denominação religiosa, né, com falsas pregações, com manipulações como a teologia da prosperidade, que prega essa questão de você fazer uma negociata com Deus. Eu te dou isso, o Senhor me dá um carro novo, eu te dou aquilo e tal. Sabe, eu dou o dízimo, o Senhor me dá... Sabe, isso não é bíblico, queridos. Então, quando essa hipocrisia predomina no Estado, na nação, no país, isso machuca as pessoas, arruína tudo, em nome, às vezes, de bem comum. Se fala muito, os poderosos do mundo estão falando em bem comum, mas qual será o bem comum que eles querem dar para o povo? Qual é o conceito de bem comum? É o conceito deles, e o conceito deles é egocêntrico. Então, é uma farsa, é uma fake news. Tem que ver com o pai da mentira, de quem Jesus disse não ter nada a ver com ele. Então, os da verdade são perseguidos cruel e injustamente. Isso é antigo, isso é antigo. E acontece desde o início da criação da raça humana, quase 6.000 anos atrás. Caim, invejando seu irmão Abel, assassinou. Homens e mulheres de poder, possuídos pelo mal, assassinam fisicamente às vezes, ou socialmente, pessoas boas que fazem o bem para a comunidade, e mesmo assim essas pessoas malignas continuam no poder, mas é por um tempo. O maior é por um tempo, sabe por quê? Porque Deus está permitindo, Deus está sendo longânimo, Deus está sendo muito paciente para mostrar ao universo quem é quem. Quem é quem? Se alguém entrasse no mundo político, por exemplo, e fizesse já uma besteira de cara, e Deus permitisse essa pessoa sair rápido de cena, ia ficar aquela dúvida, foi justo ou foi injusto? O cara não era bom, ele disse que ia fazer isso pelo povo, tal. Então Deus permite que fique no poder até um tempo em que fique claro para a comunidade, para a sociedade, quem é essa pessoa. Lembre-se, pelos seus frutos você sabe, não pelo discurso. Falar é fácil, falar é fácil. O difícil é você realmente ter a verdade dentro e ser movido pela verdade, que é uma coisa que só acontece quando eu e você nos rendemos a Deus, ao Espírito de Deus, ao poder de Deus, para que então Ele controle a nossa contaminação interior, egocêntrica e orgulhosa e mentirosa, e Ele vai eliminando isso pouco a pouco. Isso é que chama de santificação, queridos. Santificação para a Bíblia não é um decreto de um líder religioso eclesiástico. Santificação para a Bíblia é o processo de Deus dia a dia ir mudando o seu caráter, o meu caráter, para que esse caráter vá se tornando gradativamente parecido com o caráter de Jesus Cristo. Bondade, misericórdia, compaixão, verdade, justiça. Isso vai entrando e vai saindo de mim e de você, se você quer e se você buscar e pedir com humildade, vai saindo a mentira, a injustiça, a corrupção, a crueldade, a violência, a traição. Então, o maior exemplo de bondade, justiça e verdade é Jesus Cristo. Para mim é Jesus Cristo. Enquanto ele viveu aqui nesse planeta durante cerca de 33 anos e meio, ele sofreu o tempo todo perseguição. Se você está fazendo bem na sua esfera de atividade social e está sofrendo perseguição, não desanime, porque é isso que vai acontecer. As pessoas que querem viver a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, defender a verdade, são perseguidas. E Jesus foi o tempo todo
Quando o governo daquela ocasião soube que tinha nascido um rei, que era Jesus Cristo, ele ficou tão apavorado, tão inseguro, que ele mandou matar esses meninos daquela região, acho que de 3 anos para baixo, se não me engano. Olha a crueldade por causa da obsessão pelo poder e por uma ideologia pagã, no caso. Então, quando Jesus viveu aqui, ele sofreu perseguição desde pequeno. Muitos ataques verbais, tentativas de agressão física contra ele, querer jogar em pedra nele, empurrar pelo precipício. Se tivesse arma de fogo, seria metralhá-lo, né? Sofreu difamação, tentaram jogá-lo contra o governo, né? O que César manda fazer? Então tentaram jogá-lo contra o governo. Ele foi preso injustamente, foi julgado num tribunal corrompido, sendo totalmente inocente e tendo feito somente o bem para a comunidade da direita, da esquerda ou do centro. E é interessante que olha que crueldade, aqui é um relato, está no Evangelho de João, capítulo 18, e ali fala sobre a cena em que Jesus foi preso, João 18, foi preso no jardim de Getsêmani, e foi levado ali para a liderança da igreja, e João 18, versículo 19, diz assim: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu para ele assim: eu falei abertamente ao mundo. Ou sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam, e eu nada disse em oculto. Então, nós estamos vivendo momentos em que aquilo que você diz vai ser torcido para você ser acusado injustamente. Se prepare. Então, e Jesus fala assim: por que você me pergunta sobre doutrina? Eu falei, quer dizer, em outras palavras, eu vivia falando disso, eu via mostrando as minhas ideias, minhas doutrinas, que são a palavra de Deus, o tempo todo, curando as pessoas, pregando, anunciando a volta, o evangelho, a minha volta, enfim, eu vivia praticando a verdade, ensinando, pregando e curando. E você vai perguntar para mim que doutrina que eu falava? É uma hipocrisia, né? Faz parte do jugo, como é que eu vou dizer assim, de magistrados corruptos, né? Então, e Deus que não são corruptos, graças a Deus. E Jesus pergunta então lá em João 18, 21, para que você me pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram aquilo que eu disse, o que eu ensinei. Eles sabem o que eu tenho dito para eles. Não vem me acusar com coisas que não são verdades. Mas o cara estava dominado pelo mal, esse líder aí, religioso no caso. E tendo dito isso, quando Jesus falou assim, mas você está perguntando que doutrina eu tenho pregado? Está claro aí, está na mídia, né, vamos dizer assim, o que eu tenho falado. E aí ele falou isso com verdade, com bondade, até com humildade, né, respondendo uma pergunta do seu acusador. E aí diz o versículo 22, e tendo dito isto, um dos criados, um dos servos, né, um dos empregados, um dos assessores ali desse sumo sacerdote, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim que você responde a sumo sacerdote? E aí Jesus pergunta, se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa má, alguma fake news, me mostre. Mas se eu falei o bem, a verdade, a pureza, por que você me machuca? Que coisa, né, queridos? É isso. Então, se você é da verdade e é do bem, e a sua vida está tranquila, sem problemas, sem nenhum problema, opa, alguma coisa está errada. Preste atenção. Porém, paz interior e serenidade são garantidos essas experiências para aqueles que são da verdade, são do bem, mesmo que por em volta de você as coisas estejam desabando, e você esteja sendo acusado injustamente. Porque Jesus não perdeu a sua paz, ele não perdeu o ânimo dele, com todos esses bombardeios que ele recebia o tempo todo,
como as pessoas do bem hoje recebem esse bombardeio o tempo todo. Essa guerra, como eu falei, entre o bem e o mal. Que a Bíblia já mostra qual é o final dessa guerra. O vencedor é o bem, é a verdade, é Jesus Cristo. Então, enquanto você e eu estamos aqui procurando, pela graça de Jesus, viver o bem, fazer o bem, falar do bem, defender a verdade, falar a verdade, vamos ser perseguidos. E a Bíblia até diz, vocês vão ser perseguidos, mas não desamparados. Vocês vão ser abatidos, mas não destruídos. Vocês vão ficar perplexos com o avanço da maldade, mas não vão desanimar. Não desanime. O mundo está dividido. Decida querer a verdade e pesquise sobre o que é a verdade, abrace a verdade, defenda a verdade, não de maneira fanática, extremista, com baderna, com revolução social, não é isso. Mas vivendo a verdade, que leva você a ser uma pessoa boa, honesta, sincera, íntegra, que protege as crianças dessas ideologias diabólicas. Promulgue a verdade e fique firme. A verdade vai triunfar. Grande abraço, fique com Deus, Deus te proteja, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.